Meu querido irmão, minha querida irmã, paz seja contigo, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia de Mentores. Nós estamos no módulo de número 2. Estamos aprendendo aí a respeito de princípios da interpretação bíblica. Então, nesse módulo você está aprendendo aí alguns princípios que você deve colocar em prática para interpretar a Bíblia. E nessa aula de hoje, nós vamos falar de um princípio muito importante, também muito desconhecido pelos estudantes da Bíblia, mas você que está aqui na Academia de Mentores, para ser diferenciado, para entender a Bíblia Sagrada, você vai conhecer esse princípio e você vai colocar em prática e você vai ver um resultado grande aí no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa tela, certo? Observe só que essa é a nossa aula de número 6, na sequência. Vocês sabem que nós temos várias aulas aí de figuras de linguagem, contexto histórico, cultural. E nessa aula nós vamos gravar pelo menos 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu quero falar de passagens descritivas e no próximo vídeo estarei falando sobre passagens prescritivas. Esse é mais um dos princípios que nós estamos apresentando aqui no módulo Como Interpretar a Bíblia. Você precisa conhecer esse princípio. Então, olha só, eu quero te fazer uma pergunta muito interessante agora. Eu quero que você pause o vídeo aqui na aula e você comente aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse princípio das passagens descritivas e prescritivas. Você já sabia desses princípios? Você sabe o que de fato, do que se trata esse princípio? Se você não sabe, comenta aqui, eu quero ler o teu comentário e eu vou interagir com você. Então vamos lá, você vai conhecer agora esse princípio muito básico. Eu vou só melhorar aqui a tela para você. Então eu quero te apresentar aqui de modo separado por uma metodologia compreensiva. Quero apresentar para você primeiro passagens descritivas e depois vamos analisar passagens prescritivas e você vai ver que esse conhecimento fará uma grande diferença no estudo da Bíblia Sagrada. Vamos começar aqui pelas passagens descritivas. Então eu preciso primeiro definir para você, eu vou até aumentar aqui para ficar melhor, certo? Eu vou definir para você aqui basicamente o que é passagens descritivas. Você precisa entender que as passagens descritivas são aquelas que apenas narram fatos como aconteceram, mas não devem ser tomadas como normas ou doutrinas. O que eu estou te dizendo com isso? Eu estou te dizendo que na Bíblia Sagrada existem passagens, certo? Existem passagens que são apenas descritivas. Você precisa entender que os textos descritivos são aqueles textos que trazem, que não trazem, melhor dizendo, que não trazem necessariamente uma ordem, ou seja, não trazem necessariamente uma doutrina. Esses textos, são narrativas, poesias, prosas, são narrativas. E nesses textos nós devemos ter cuidado para não afirmarmos doutrina. Então você já sabe que de uma maneira muito simples e objetiva, tá bom? Que os textos descritivos apenas estão narrando fatos da forma que aconteceram. E esses textos, eles não podem serem tomados como base doutrinárias. Eu quero que você entenda isso, porque a partir de hoje, quando você ler a Bíblia Sagrada, um dos princípios que você vai colocar em prática é identificar o texto que você está lendo é descritivo ou é prescritivo. Se for descritivo, vai estar apenas narrando fatos e ali não vai constar doutrina. Então é muito importante que você saiba disso. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Então nós temos aqui, nesse exemplo, um texto muito utilizado mesmo. Vou só diminuir aqui, certo? Nós temos esse texto aqui, que é um exemplo muito usado aí pelas pessoas que estão pregando. Eles usam esse texto para fazer a seguinte afirmação. Com certeza você já viu algum pregador dizendo: olha, Deus não é homem e nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará.
ou tendo ele falado, não cumprirá? Pausa o vídeo agora e me responde aqui embaixo nos comentários se você já ou não ouviu pregadores usando esse versículo, usando essa passagem para afirmar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para embasar algum tipo de argumentação que ele está usando na pregação. Me responde aí, você já deve ter ouvido com certeza. Sem sombra de dúvida, eu afirmo que você já ouviu isso de algum pregador quando ele está aí pregando a palavra de Deus, ok? Agora, o interessante é que se você colocar esse princípio em prática, se você pegar a tua Bíblia e se você for ler esse texto aqui que nós estamos olhando, Números, capítulo de número 23, verso de número 19, você precisa entender esse princípio e a importância dele, que nem sempre o autor da frase foi inspirado ao falar o que falou, né? Mas o escritor bíblico foi inspirado a registrar o que foi dito. Então você precisa diferenciar o que o escritor registrou, isso é inspirado. Agora, o que o autor da frase falou, nem sempre foi inspirado naquilo que ele falou. Essa distinção é muito importante para você interpretar a Bíblia Sagrada. Nesse texto, famoso texto que nós temos aqui de número 23:19, você sabe que muitas das vezes, né, usa-se esse texto para afirmar até uma doutrina, que na verdade nós temos doutrinas, certo? Com outras passagens que são fundamentais, que afirmam o que os pregadores querem dizer. Agora, quando você usa esse texto para fazer essa afirmação, é importante que você entenda que esse texto ele é prescritivo. Está apenas narrando fato. E isso é importante porque se você ler o texto e o contexto, você vai ver que o autor dessa frase, o autor dessas palavras foi Balaão. Então, Balaão, vocês sabem muito bem quem ele foi. Não é coerente, né, a gente pegar a opinião de Balaão, um falso profeta, para afirmar uma doutrina bíblica sobre Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente pega o que diz um falso profeta para fundamentar uma doutrina bíblica. No mínimo, é estranho. Nós temos outras passagens na Bíblia Sagrada que afirmam de forma categórica essa doutrina. Agora, você precisa simplesmente identificar esses textos para que você não cometa esse erro. Por exemplo, lá em Malaquias 3:6, nós temos essa afirmação. Lá vai dizer que o Senhor não muda, pois, né, ele não muda, ou seja, ele é seguro. O texto vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando você lê Tiago 1,17, vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então você vê que aqui nós temos doutrinas bíblicas, nós temos textos prescritivos. Porém, no texto de número 23:19, você precisa entender que aqui é um texto descritivo, está narrando um fato, ou seja, o escritor está descrevendo palavras de Balaão. E Balaão é um falso profeta. Qual o crédito ele tem para que nós possamos pegar as suas palavras e tomá-las como doutrinas a respeito de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Você percebe agora a diferença e a importância de você saber o que é texto descritivo e o que é o texto prescritivo. Texto descritivo está narrando apenas fatos. Então, é muito importante que você saiba disso. Continuando aqui a nossa aula, eu quero destacar aqui três pontos importantes em relação aos textos descritivos. Eu vou só melhorar aqui para ficar melhor a visão para você, tá bom? Então vamos aqui, ó. Quando nós falamos de textos descritivos, nós precisamos entender esses três pontos importantes. Primeiro, algum texto prescritivo diz a mesma coisa? Então você está lendo um texto, o texto é prescritivo,
certo? Por exemplo, esse texto que nós lemos aqui é um texto descritivo. Agora, eu tenho outro texto na Bíblia que fala a mesma coisa. Esse texto é prescritivo ou não? Então, algum texto prescritivo diz a mesma coisa? É uma pergunta que você deve analisar. A segunda pergunta que você deve analisar: quem está falando e com quem, né? Quem está falando e com quem? Isso se aplica para a igreja. Por exemplo, no Números 23:19, quem estava falando? Quem estava falando? Com quem estava falando? Você já parou para fazer essas perguntas quando você lê o texto sagrado? Isso é fundamental. Terceiro, nós devemos fazer essa pergunta: é uma afirmação divina ou registro de opinião humana? Isso vale para esse texto aqui. É uma afirmação divina? Isso vem de Deus? Isso parte de Deus? É orientação de Deus? Ou apenas um registro? Ou apenas descrição de um fato? Porque Números 23:19 é apenas um texto descritivo. Então eu espero que você entenda de forma bem clara e objetiva que esse princípio ele é muito importante e ele é fundamental. Nós precisamos conhecer os textos descritivos, tá bom? Que você acabou de aprender aqui. Eu quero que você coloque isso em prática sempre que você estiver lendo os textos sagrados da Bíblia. Procure identificar: esse texto é descritivo ou esse texto é prescritivo. Você aprendeu aqui textos descritivos que narram apenas fatos. Então, olha só, membro da Academia de Mentores, deixa eu te falar uma coisa. Essa videoaula aqui específica, nós vamos disponibilizar ela no canal Bíblia Aberta, certo? Aqui embaixo da aula, nós temos o link desse vídeo no YouTube. Eu quero te fazer um pedido. Você vai pegar o link desse vídeo e você vai mandar para todos os teus amigos. Fala para ele: olha só a importância desse assunto. Você sabia disso para interpretar a Bíblia? Você sabe o que é texto descritivos e prescritivos? Então, eu quero te fazer um pedido. Pega o link desse vídeo, manda aí no grupo da igreja, manda aí para um amigo, para que ele tenha esse conhecimento e assim ele seja despertado para vir para a Academia de Mentores e se aprofundar mais na palavra de Deus. Eu te espero aí na próxima videoaula, onde vamos falar de textos prescritivos que são doutrinários e vai ser uma bênção. Te espero lá na aula.